Boa tarde, Jalbert. Boa tarde, Andrei, Kevin, Boa tarde, Larissa, professor. Marcos Vinícius, Natália, Matheus Pereira, Eduardo. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Matheus. Turminha, vamos abrindo o positivo 1, o positivo 1, né? Lá naquela atividade que nós fizemos sexta-feira, para a gente corrigir? Sim. Professor, Oi. eu fiz ela de novo. Você conseguiu ver? Ainda não abri todas, não. Eu vi de algumas. Mas aí depois eu nem mexi, porque ficou em manutenção lá, positivo 1. Tudo bem. Depois eu abro lá para ver. Pessoal, vou espelhar a tela aqui para vocês enxergarem a atividade. Estão vendo aí? Sim. Sim. Então tem esse primeiro exercício, né? O primeiro exercício ele está falando aí, observe o ângulo a seguir. Então ele construiu aqui duas semirretas. A semirreta A, partindo do ponto O da origem, parte daqui a semirreta A, e parte uma semirreta B. E passa pelo transferidor aqui, dentro de uma leitura de um ângulo que vocês têm que fazer, não é isso? Estão vendo aí? Sim. Sim. Então, só para vocês verem aqui na luzinha, dá para enxergar a luz aí? Mais ou menos. Eu também. Essa construção desse ângulo, então, ocorreu da seguinte forma. Aqui tem uma horizontal. Aqui tem o ponto O. Aqui está partindo a semirreta, ele chamou de semirreta A. Parte daqui até o ponto A. Aí tem o transferidor, que foi colocado aqui. Deixa eu tirar aqui esse quadro. Qual que é a leitura do ângulo que tem nesse transferidor aí, pessoal? Quanto que vocês leram aí? 55 graus. Então vejam, eu vou colocar o meu transferidor na posição de 55 graus. Opa, grudou meu. Caiu no transferidor aqui. 55 graus. Eu olho o meu transferidor, ele está aproximadamente aqui. Tiro. E aí, vem a minha semirreta B, passando aqui, ó. Então, este ângulo que está aqui, aqui a minha semirreta B, eu posso chamar este ângulo, que nós medimos 55 graus, não é isso? Deixa eu ver aqui. 55 graus. 55 graus, eu vou chamar esse ângulo de AOB. E o ângulo se forma no ponto O. Então, é o ângulo AOB. Que vale quanto? 55 graus. 55 graus. Professor, você também Oi? pode falar BAO? Não, BO. A. Poderia sim. A gente só usou aí o A na frente por causa da ordem alfabética só, né? Então, pessoal, vamos responder aqui as perguntas, né? Complete as lacunas com relação, né, ao ângulo AOB. As semirretas, que são semirreta AO, né, e OB, elas compreendem, então, os lados do ângulo. Concordam comigo ou não? Sim. Tá aqui, ó. Esse lado, AO,
e o outro lado BO, ou OB, se você preferir. São os lados do nosso ângulo. O item B, o ponto O é o vértice do ângulo. O que é o vértice? É a pontinha. O vértice é onde as duas semirretas se encontram. É chamado de vértice do ângulo. Podemos indicar esse ângulo por BOA, como o Gustavo tinha comentado aí. Ou mesmo por ângulo O. Quero chamar isso só de Professor. ângulo O. Oi? Você podia colocar A ou B também? Poderia. Veja que aqui, ó, em cima ele colocou como AOB, tá vendo? É que eu coloquei e aí deu, tipo, o gabarito como errado. Então, mas aqui ele queria que você escrevesse comparando com o que foi falado aqui em cima, tá vendo? Olha aí, ó. Então, aqui, obrigatoriamente, você deveria escrever que ele poderia ser escrito pelo contrário, pela sequência contrária. Também pode ser o ângulo BOA. Ou ângulo O. No item D, para medir ângulos, usamos o transferidor, que é esse instrumento que nós temos aqui que mede os ângulos, né? E agora vem a última pergunta. Quanto é que falta, né, para se completar um ângulo raso ou ângulo de meia volta? Então, a gente tem que lembrar que o ângulo raso ou de meia volta é um ângulo de 180 graus. Então, ó, tudo isso aqui tem que medir 180 graus, ângulo raso, ângulo de meia volta. Então, quanto é que está faltando? Está faltando esse tamanho de ângulo aqui, ó. Essa medida que falta. Como que eu calculo essa medida que está faltando aqui? Eu faço 180 menos os 55 e eu vou chegar em 125 graus. Tá claro, pessoal? Sim. Sim. Moleza? Sim. Sim. Vamos lá para o próximo exercício, então. Exercício 2. É a mesma situação que nós temos lá, tá vendo? Mesma situação. Agora nós temos que responder. Sobre o ângulo AOB, é o mesmo que está desenhado aqui, assinale a única alternativa incorreta. Tem que achar o que está errado. Vamos para A. O ângulo AOB é classificado como agudo? Sim. Por que é agudo? Porque é um ângulo menor do que 90 graus. Lembrem-se. Lembre-se que o ângulo de 90 graus é o ângulo reto. 90 graus. Como esse ângulo é menor do que 90 graus, ele é um ângulo de 55, então esse ângulo OAP é um ângulo agudo. Tá claro, pessoal? Sim. Alternativa, afirmativa B. A medida do ângulo é 55 graus? É, nós medimos o transferidor aqui, não medimos? Sim. O item C. O ângulo AOB não é obtuso? Seria agudo. Se ele é agudo, ele não é obtuso, não é verdade? Tá claro? Sim. Afirmativa D. A medida de AOB é menor do que 90 graus? Sim. Sim, porque É ele é menor. agudo. Ele é agudo, perfeito. A medida do ângulo AOB é 125 graus? Mentira! Quanto que é a abertura aqui, pessoal, do ângulo AOB? 55, 55. né? Perfeito. Então, achamos aí a nossa afirmativa 125 errada. é quanto falta para ele completar? Perfeitamente, perfeitamente. Esse ângulo que falta para completar 180 graus, nós chamamos de ângulo suplementar. Vamos para 3? Sim. Olha lá a coruja, né?
Você sabia que o globo ocular da coruja não gira? Se ela precisar olhar em sua volta, pode mover sua cabeça até as costas com um giro de 270 graus. Aí ele pergunta, o giro que a coruja pode fazer com a cabeça corresponde a qual ângulo? Será que é o ângulo de uma volta, de meia volta? Vamos pensar assim, pessoal. Vou apagar aqui para vocês enxergarem. Vou tirar a cadeira aqui da frente. Essa cadeira é muito grande. Vejam aqui. O que é isso aí? É pássaro preto? Então tá aqui, ó. Uma semi-reta. Outra semi-reta. Aqui está o ponto O. Pessoal, se eu pegar este ângulo aqui, eu estou pegando 1/4 de volta, não sou? E 1/4 de volta corresponde a 90 graus. Ângulo reto. Se eu pegar mais um pedaço, eu vou pegar mais 90 graus. Vai formar 180. Vai formar 180 graus. Perfeito, 180. E reparem que eu dei meia volta, não é? Esse é o ângulo raso? Se eu der mais 1/4 de volta, Vai dar 270. mais 90 graus. E eu dei 3/4 de volta. 9, 18, 27, 270 graus. Concorda ou não? Sim. E se eu der a volta completa, eu pego mais 90 graus e uma volta, que é 4/4, equivale a uma volta, eu vou ter 9, 18, 27, 360 graus. Volta completa. Então, 1/4 de volta são 90 graus. 2/4 de volta ou meia volta serão 180. 3/4 de volta, 270 graus. Uma volta completa, quanto que é? 360 graus. Tá claro aí, pessoal? Se a coruja dá um giro de 370 graus, de 270 graus, quantas voltas ela deu na cabeça? 3/4. 3/4 de volta, tá aí, ó. Alternativa D. Tá claro aí, pessoal? Sim. Tudo bem? Sim. Vamos lá para o exercício 4. O exercício... Oi. A coruja, assim, seria, por exemplo, tipo, tem o círculo de 360 graus. Aí a gente divide em 4. Aí vai ter os primeiros 90, depois o 100, depois vai para 180 e 270. Isso. Aí ia pegar 3 partes do círculo, por isso que ia ser 3/4. Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. Um ângulo pode ser classificado de acordo com sua medida. Com base nessa informação, observe os ângulos e classifique-os de acordo com a medida, associando corretamente as informações. Professor, Então, oi? que página é? Essa é uma boa pergunta, porque não está em página, está no positivo on. Está lá naquela atividade que você fez na sexta-feira passada. Nós estamos corrigindo. Entendeu? Alô? Alô? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ângulo A. Estão vendo aqui esse quadradinho? Um pontinho? Professor, Quem está perguntando aí? professor é o Marcos. Pode falar. Você vai postar a recuperação? Do que recuperação? Nem prova nós fizemos ainda. Isso aí é só uma atividade que entra Essa é a minha pergunta. Não. Isso aqui é atividade. Isso aqui entra as pontuações lá de positivo on. É uma atividade. Obrigado, professor. Na É uma- parte é só uma atividade que está na parte de avaliação, mas não é uma prova. Isso, exatamente. Obrigado, professor. E alguns Beleza. professores
Então, pessoal, nosso ângulo A, estão vendo esse quadradinho aqui, ó, com um pontinho dentro? Isso significa o quê mesmo? Quantos graus eu tenho aqui de ângulo, pessoal? 90. 90, é o ângulo reto. E quando tem Ângulo quadradinho reto. ponto, é 90 graus. Exato. Agora vamos para o B aqui. O B, eu tenho esse ângulo aqui, laranjinha, e reparem que esse ângulo é maior do que 90 graus, não é maior? Sim. Se ele é maior do que 90, ele está entre 90 e 180, então ele é chamado de ângulo obtuso. Olha lá, ângulo obtuso. E esse ângulo C vermelhinho aqui, veja, tem aqui, ó, pegando tudo aqui, não tem? Não tem a circunferência completa aqui, ó, da abertura? Tem ou não tem? 360 graus. Perfeito, 360 graus, que corresponde ao ângulo de uma volta completa. Professor, Oi? essa daí eu errei porque eu achava que na outra, que vai depois, a E, eu achava que era para somar os dois lados. Só que era para ver o círculo. Aí eu errei. Entendi. É só a classificação dos ângulos que ele pede aqui, né? Aqui o ângulo D, reparem que ele está se formando aqui, ó, e é um ângulo que é menor do que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo agudo. Estão vendo aqui, ó, ângulo agudo? E o nosso último ângulo, o ângulo E, reparem que ele é um ângulo que se forma aqui, ó, uma meia volta, sim ou não? Uma meia circunferência. Então, é o nosso ângulo de 180 graus. É o ângulo raso. Olha aí, ó. Ângulo raso. Dúvida aqui, pessoal? Não, professor. Vamos lá para o exercício 5. Está aqui a rosa dos ventos, né? Então, a rosa dos ventos é uma representação gráfica utilizada para visualizar os pontos cardeais e colaterais. Ponto cardeal é o norte, sul, leste, oeste, né? E aí nós temos lá os colaterais, que são direção lá nordeste, combinação de norte com leste, né? Noroeste, norte com oeste, sudoeste, sul com oeste, sudeste, sul com leste, que são chamados também de pontos colaterais. Então, olha aí a rosinha dos ventos mostrando para nós, né? Tem lá o norte, tem lá o sul, tem o leste, onde nasce o sol, tem o oeste, onde se põe o sol. Entre o norte e o leste aparece o nordeste. Entre o norte e o oeste aparece o noroeste. Entre o oeste e o sul aparece o sudeste, aliás, o sudoeste. E entre o leste e o sul, sudeste. Aí o que ele fez? Ele desenhou essa rosa dos ventos usando, né, segmentos de reta. Ele representou. Podemos representar a rosa dos ventos utilizando os pontos e retas, como mostra a figura a seguir. Observe que P representa o ponto em que todos esses segmentos se cruzam. E N, S, L e O indicam os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, respectivamente. Do mesmo modo, A, B, C e D indicam os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste, nessa ordem. Então está aqui a representação da rosa dos ventos, né? Que ele fez usando os segmentos de retas. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que as retas NS, que é norte-sul, e oeste-leste, que representa OL, são perpendiculares, quer dizer que elas fazem entre si um ângulo de 90 graus. Tudo que é perpendicular, né, nos nossos segmentos, estão fazendo entre si um ângulo de 90 graus. Da mesma maneira, né, que as retas AC e BD, então você enxerga aqui as retas AC e BD, também são perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus entre si. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá ver o que é verdadeiro e o que é falso. Item A. O ângulo CPO, destacado na figura, é obtuso.
Vamos olhar o ângulo CPO. Eu vou achar o ponto C. Ele está aqui. Estão vendo aí no meu cursor, pessoal, onde está o ponto C? Estão vendo aí? Ponto C? C, Sim. P e O. É o ângulo amarelinho. Aqui, tá vendo o ângulo amarelinho? Estão vendo? Esse ângulo amarelinho é um ângulo menor do que 90 graus. Se ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Ele não é Então, obtuso. é falso. Falso. Entenderam? Sim. Vamos para a afirmativa B. O ângulo DPL, destacado na figura, mede 45 graus e é denominado ângulo agudo. Vamos procurar o ângulo DPL. Eu vou procurar o ponto D. Está aqui o ponto D, P e L. É o ângulo roxinho aqui. Estão vendo o ângulo roxinho? Vejam, pessoal, esse ângulo roxinho, ele é um ângulo complementar para 90 graus, porque essa reta D, B e a reta C, A são perpendiculares. Se são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre elas. Portanto, a medida desse ângulo só pode ser a metade de 90 graus, ou seja, 45 graus. De fato, ele mede 45 graus, e um ângulo que mede 45 graus é um ângulo agudo, porque é menor do que 90 graus. Então, a afirmativa é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Ele está falando que o ângulo NPO, destacado na figura, é reto. Vamos ver, então, o ângulo NPO. O ponto N, nós vamos procurar aqui. Cadê o nosso ponto N? É verdadeiro, professor. P e O. NPO. Olha aqui, esse ângulo aqui, ó. É o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Tá certo, é tudo isso aqui que está em azul. 45 mais Professor. 45. 90 graus. Verdadeiro. Pode medir de qualquer lado, né? Qualquer um, porque elas são perpendiculares, né? A afirmativa D. LPO e NPS são congruentes? O que é congruente é o que tem a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, LPO e NPS. LPO, vou achá-lo aqui, LPO. É esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 180 graus, raso. E comparando com o ângulo NPS, N, Acho que é verdadeiro, P professor. e S, reparem que também são 180 graus. Então é Eles verdadeiro. têm a mesma dimensão, eles têm a mesma medida, portanto é verdadeiro, são congruentes. A última afirmação, as retas AC e NS são concorrentes? Então vamos procurar as retas AC, então ponto A, C, e a outra reta NS. Então, Verdadeiro, AC e a reta NS, elas se cruzam nesse ponto P, não se cruzam? Sim. Se as retas se cruzam em um ponto, elas são retas concorrentes. É verdade. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvida aqui? Não. Não. Vamos lá para o exercício 6. Olha lá o exercício 6. Observe as duas formas geométricas apresentadas a seguir. Então, tem a figura 1 e tem a figura 2. A figura 1, todo mundo consegue perceber que é uma pirâmide. Sim, professor, eu consegui perceber porque tem um risco no meio, né? E tem os tracinhos lá atrás. Isso. Isso aqui, pessoal, é um sólido de 3 dimensões. Ele tem largura, comprimento e altura. Isto é uma pirâmide. E a figura 2, todo mundo concorda que é um triângulo? Sim. Uma figura plana. É uma figura plana, não é uma figura espacial, né? Então, o item A, o triângulo representado pela figura 1, a figura 1 é um triângulo? Não. Não. É uma pirâmide. Falso. O item B, o triângulo representado pela figura 2 apresenta 3 vértices e 3 lados? É Verdadeiro. verdade.
Pessoal, Verdadeiro. o triângulo tem 3 lados e tem 3 vértices. O que é o vértice? É a pontinha. O vértice é o ponto onde os dois segmentos, onde 2 lados se encontram. Acho que eu já aprendi isso no quarto ano. Item C. A pirâmide representada pela figura 1 apresenta 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. Verdadeiro. É verdade. Agora ele tem- falou certo. Agora falou certo, porque aí é a pirâmide. 4 vértices são os 4 pontos onde os lados se encontram. 6 Aresta arestas. As são arestas, as pessoal, quinas. são as São quinas. assim. As quinas, exatamente, são quinas. Então apresenta 6 quinas. E as 4 faces, a nossa pirâmide tem 4 faces, né? A face da frente, a face de trás, a face do lado e a face de baixo. Concordam? É como se fosse a superfície, né? Superfície, exatamente. A face representa a superfície. Afirmativa D. A pirâmide, representada pela figura 2, Falso. apresenta 3 vértices e 3 lados. Gente, a figura 2 é um triângulo, não é uma pirâmide. É falso. Afirmativa E. A figura 1 representa uma figura geométrica espacial. E a figura 2, uma figura geométrica plana. Verdade. É verdade. É verdade. Tudo bem aí, turma? Tranquilos? Suave na nave? Sim. 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 Vamos lá para o exercício 7. O exercício 7, ele mostra aqui um ladrilho na parede da casa, né, da avó. E aí esse ladrilho, ele tem vários polígonos formando, né, essa estrutura. Então você consegue enxergar aqui polígonos de cor azul, estão vendo aí os de cor azul? Tem polígono de cor preta, tem polígono de cor vermelha, tem vários aqui, né, que a gente pode identificar, de cor verde, vários polígonos. E aí ele pergunta para nós o seguinte: sabendo que ela considerou apenas os polígonos com linhas brancas em seu contorno, ou seja, aqueles sem as linhas brancas em seu interior, podemos concluir que no ladrilho não há. Você tem que procurar, então, polígonos que não existam aqui dentro. Tem quadriláteros ali dentro, pessoal? Sim. Tem. Quadriláteros seriam polígonos de 4 lados. Alguém consegue enxergar um quadrilátero aqui? Sim. Olha aqui um quadrilátero. Professor, o azulzinho. Será que o azulzinho é um quadrilátero? Ele Sim. tem 1, 2, Peraí. 3, 4, 5 lados. Ah, tá, é sim. É um hexágono, né? Conseguiram achar um quadrilátero? Eu achei aqui, ó. Tá vendo onde eu estou apontando aqui? Ah! Tem 4 tá. lados? É o pretinho. Pretinho, exatamente. Sim. Tem hexágonos aqui, pessoal? Hexágonos precisam ter 6 lados. Sim. Serve esse aqui, ó. 1, Sim. 2, 3, 4, 5, 6 lados. Serve esse cara aqui, ó. Vermelhinho? Acha um Também. de 6 lados aí. Professor. Esse vermelhinho é um hexágono de 6 lados. Ah, então O azul tem também. hexágono. Então nós achamos hexágonos, né? Tem octógonos lá dentro, pessoal? Tem. Polígono de 8 lados. Conseguiram achar um octógono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acharam o octógono? E é o verde. Usando até o que tem no Tá vendo aqui, ó, esse verdinho, ó? Sim. É um octógono? Octógono. Sim. Sim. Temos decágonos. Não. Decágonos precisam de 10 lados. Olha, Não se sei. você procurar todos eles aqui, você não vai encontrar nenhum decágono. O que você vai encontrar vai ser aqui, ó, um icoságono que tem 20 lados. Tá vendo essa estrela aqui, ó? Sim. Essa estrela tem 20 lados, é um icoságono, mas um decágono, um que tenha 10 lados, a gente não consegue encontrar nenhum aqui. Portanto, qual é a nossa alternativa? D. De decágono. Professor, De decágonos. Oi? eu errei aqui, eu tinha colocado icoságonos, mas é porque eu tinha entendido
qual polígono a seguir não era, quer dizer, qual formato lá não era polígono. Eu tinha entendido isso. Mas todos aqui são polígonos porque são figuras planas formadas por segmentos de reta, né? O que você tinha que encontrar é um Não se polígono cruzam. que não está lá, isso, não se cruzam e não são vazados também, né? E não fazem curvas. Vamos lá para 8? Olha lá, pessoal, na 8, ele dá um padrão, né? Oi? Professor, que link é? Positivo on. É a atividade que você fez na sexta-feira. Não fez aquele exercício sexta-feira? Avaliação sobre ângulos e polígonos? Nós estamos corrigindo ela. Achou aí? Nicolas? Ainda não. Tem avaliações, Nicolas. Vai avaliações e... Tá vendo isso aqui, ó? Olha para o computador aí. Tá vendo aqui? Avaliações sobre ângulos e polígonos. É esse. É isso, tem que entrar Não aqui. consigo entrar lá. Voltando. Pessoal, observe então a sequência formada pelos polígonos regulares. Primeiro, um quadrado. Quantos lados tem esse polígono? 4. Segundo polígono, um hexágono regular. 6. Tem 6 lados. De Professor, 4... Oi? eu só lembro do hexágono por causa do Brasil. Do quadrado passou para o hexágono. De 4 lados passou para 6. Aumentou 2, aumentou? Sim, professor. Do hexágono passou para o octógono regular. Tem 8 lados. Aumentou De 2. 6 passou para 8, aumentou 2. Do octógono passou para o decágono regular. Decágono tem 10. De 8 aumentou para 10. Então, vocês perceberam que está aumentando de 2 em 2 lados, não está? Sim, uma O sequência. próximo, a sequência. O próximo polígono deve ter mais 2 lados, concordam? Sim. Então, ele terá 12 lados. Dodecágono? Ele será um dodecágono. Perfeito, está aí, ó. Sim. Decágono regular. Por que é regular? Porque os seus lados têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho. Beleza? Professor, então irregular é quando os lados não têm a mesma medida, mas é tipo um dodecágono. Sim, poderia ser um dodecágono também, mas quando os lados não têm o mesmo tamanho, a mesma medida, aí ele não é regular. Vamos lá para 9? Sim. Então, lá 9. Considerando que você estudou sobre quadriláteros, complete as lacunas com as seguintes palavras. Quem são os quadriláteros? São aqueles polígonos de 4 lados. Como podem ser esses quadriláteros? Eles podem ser paralelogramos, quando eles têm 2 lados que são paralelos entre si. Você pode ter trapézios, quando tem só um par de lados paralelo entre si. Podem ser retângulos, quando eles têm 2 pares de lados, né? 2 lados paralelos entre si, formando um ângulo de 90 graus entre esses lados. E pode ser um losango, quando ele tem 2 pares, né, de lados paralelos e não necessariamente ângulos de 90 graus entre si. Os ângulos podem variar dentro dele. Então, vamos para a primeira afirmativa, né? Como o quadrilátero tem 4 ângulos retos, ele também é considerado o quê? Um triângulo. Retângulo. O quadrado, Retângulo. o quadrado tem 4 ângulos retos. Então, se ele tem os 4 ângulos retos, ele tem 2 lados paralelos. Falei errado. Professor, Isso. falei errado. Isso representa também um retângulo. Retângulo. Então, todo quadrado também é um retângulo. Item B. Os retângulos são também paralelogramos. Paralelogramo. É de paralelo? Paralelogramos serão... Paralelepípedo. Exatamente. São polígonos. Paralelepípedo já é um sólido, já é 3 dimensões, tá? É diferente. Nesse Mas caso, é como se fosse, professor, é como se fosse um paralelepípedo, só que plano. Então, por isso que nós chamamos eles de paralelogramos. Eles são figuras planas.
Paralelogramos serão polígonos que têm, então, dois pares de lados, né? Eles têm dois lados paralelos entre si. Professor, podia ser paraleloplanos. Paralelogramos? Não, mas eu falei podia ser paraleloplanos. Paraleloplanos? É. Essa terminação a gente não usa, né? A nomenclatura formal na matemática é paralelogramos mesmo, né? No item C, os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados opostos. Opostos. Tá certo? Vamos lá para o D. O paralelogramo que tem os quatro lados com a mesma medida é chamado de losango. Losango. Finalmente, o trapézio tem somente um par de lados opostos paralelos. É o nosso trapézio. Tudo bem, turma? Sim, Posso ir adiante? pode. Eu acho. Exercício 10. Então tá aqui. Esta caixa... Oi? O último exercício pro senhor é o primeiro exercício para mim. Pra mim também. Ele apareceu de maneira misturada aí para vocês, né? Sim. Então ele diz aqui, ó, esta caixa será usada para embalar um presente. Então tá aqui a nossa caixinha, né? Que vai ser usada para embalar um presente. E ele pergunta, de acordo com os polígonos que formam as superfícies dessa caixa, desconsidere as dobras de colagem, ela é um modelo do quê? Então vejam, pessoal, as superfícies que eu tenho aqui. Eu vou tentar tirar uma captura aqui para poder rabiscar em cima dela, quer ver? Deixa eu tirar uma captura aqui. Aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou ter que tirar a espelhagem aqui. Volto a espelhar. Abro a figura. Tá dando para enxergar aí? Sim, professor. Então, deu para enxergar a figura, pessoal? Sim. Eu acho que... Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que fazer isso de novo, porque não apareceu aqui. Espera um pouquinho. Agora sim. Estão vendo aí? Sim. Sim. Muito bem. Sim, professor. Estão vendo eu rabiscando aqui na tela ou não? Sim. Sim, professor. Joia. Pessoal, essa figura aqui, ela corresponde, essa caixa, essa embalagem, é uma figura tridimensional. É um sólido, né? Então, veja, eu tenho uma tampa e tenho uma base. Reparem que a tampa que eu tenho aqui, ela tem o formato do que, essa tampa? Um lado, outro lado, outro lado, Três outro lados. lado, outro lado, outro lado. 6 lados, né? Sim. É um hexágono. Vocês concordam que a base da caixa também é uma base que é um hexágono? Sim. Sim. Então, Sim. nós já descobrimos aí uma figura, né? Um polígono que tem a forma aí da tampa e da base. Agora, veja os lados da superfície da caixa. Tem um primeiro lado aqui. Opa, deixa eu achar aqui onde é que eu tô. Esse lado aqui, ó, é um quadrilátero, não é? Sim ou não? Sim. Aqui é outro quadrilátero, ó. Outro lado, outra face. Lá atrás tem outro, não tem, ó? Deixa eu mostrar aqui. Professor, Aqui. tem 6 paredes. Como se fosse paredes. São seis faces aqui, Lados. né? Que correspondem aos lados. E ainda tem uma face embaixo. E tem uma face embaixo, só que a de baixo é hexagonal, né? É um hexágono. Então, vamos ver o que ele quer que a gente responda lá. Vamos responder lá. Voltando lá no exercício. Ixi, deixa eu voltar lá. Pera lá.
Então, vamos lá. De acordo com os polígonos que formam as superfícies dessa caixa, desconsiderando as dobras de colagem, ela é um modelo do quê? Esse tipo de figura, pessoal, tridimensional, que tem 3 dimensões, nós chamamos de prismas. Lembra do prisma? Então, esse prisma é chamado, então, de prisma hexagonal. Por que é um prisma hexagonal? Porque a base dele é um hexágono. A base dele é um hexágono. E se ele tem uma base que é um hexágono, ele vai ter seis faces laterais, né? Sim, Tudo bem? Tranquilo aqui, turma? sim, professor. Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Sim. Muito bem. Então, fizemos nossa correção. Todo mundo checou sua nota aí? Todos viram quanto tirou? Professor, Oi? eu tirei 8,5. 8,20. 8,20? Sim. Beleza. Na verdade, eu tinha tirado uma nota um pouco pior, aí eu refiz, chequei tudo de novo e tirei 8. Muito bem. Professor, Turminha, quando eu refiz, eu tirei 10. tirou 10? Bom, muito bom. Turminha, alguma dúvida aí? Não, Professor. Não. Tá tranquilo? tranquilo. Sim. Então, olha Sim. só. Eu vou dar uma olhadinha aqui na apostila onde nós paramos, porque eu deixei exercícios para vocês fazerem, não deixei? Não, professor, a gente tinha parado na explicação do triângulo. O senhor ia explicar o triângulo. Sim. Ah, então vamos entrar no triângulo. Não tínhamos exercícios para corrigir, não, né? Não. Deixa eu só dar uma olhadinha nele aqui, para achar aqui o nosso assunto que a gente vai retomar, né? Professor, Oi? os e-mails não. As páginas do caderno de atividades do segundo bimestre eu mando pelo e-mail. Não, você vai mandar na atividade exercícios da apostila. Ah, tá. Tá lá no positivo 1. Aquele lá que o mesmo onde a gente mandou o origami do gatinho, né? Exatamente. Ok. Que página que tá esses triângulos aí que nós vamos começar? Vou pegar a apostila. Deixa eu ir descendo aqui que eu já vou localizar. Aqui tem os ângulos. Página 41. Beleza. Calma lá, calma lá, calma lá. Página 41. Então tá aí. Já achei aqui. Só para a gente introduzir o nosso assunto, pessoal, lá da próxima aula, porque eu não vou ter tempo de avançar muito nisso aqui, mas para vocês verem, vou ampliar aqui. Estão enxergando aí? Sim. Sim. Então, pessoal, triângulos, né? Vocês já viram isso, né? Não tem segredo, não. Triângulos, né? Serão, então, polígonos aí que são formados por 3 lados, né? E, claro, se eles têm 3 lados, eles vão ter 3 ângulos. Então, são triângulos. Se você olhar para essa figura que a professora colocou aqui, ó, na luzinha, tá vendo aqui essa figura? Sim. Quantos triângulos vocês conseguem contar aqui? Eu. Ó, 6. tem um triângulo ABC, grandão aqui, não tem? Sim. Tem outro Professor, aqui, ó, eu acho que é ACB. 9. Professor, eu acho que é 9. Tem outro aqui, ó, BDC. Tem outro aqui, ADG. Tem outro aqui, ó, Eu consigo ver BDG. 11. Tem aqui, ó, AEG. Depois tem aqui, ó, BFG. E aí, quantos que vocês contaram?
Eu contei 11. Alguém conseguiu ver mais? Professor, eu contei 9. 9? Pra mim é 9 também. E aí? Eu acho que é 9. Eu tenho um grandão aqui, ó, ABG. Eu tenho um outro triângulo aqui, ó, que é a metade, ADC, então já tenho 3. Aí eu posso olhar esses dois aqui, né? 3, 4, 5. Tenho esse aqui, ó, 6 e 7. Estava 8, errado. 9, 10 e 11. Consegui Errei. ver 11 triângulos aí. Eu Troca. vi 11 também naquela hora. Triângulos. 11. Tenta contar de novo lá que vocês vão chegar nessa O da metade. O da metade. da metade. Professor, Pessoal. é o A, E, C, GD e o Ó, você não esqueceu. Você não esqueceu desse A, C, G. Você esqueceu dele, ó? Olha aqui, ó, tem dois, ó. B, G, C e A, G, C. São triângulos também. Meu Deus! Aquilo é um triângulo, professor? É um triângulo desse tipo aqui, ó, escaleno, tá vendo ele aqui, ó? 3 Tá. são 3 retas. Tá vendo aqui o triângulo escaleno? Então, olha só, Sim. pessoal, nós podemos classificar os triângulos de acordo com o formato deles, de acordo com os lados, né? Quando eu tenho um triângulo que tem os seus 3 lados diferentes entre si, com medidas diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Olha lá. Um lado mede 1, o outro lado mede 2 e o outro lado mede 3. Esse é um triângulo escaleno. Quando você tem um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um dos lados diferente. Então, veja esse triângulo isósceles aqui. Ele tem 2 lados que medem 1. O terceiro lado mede 2. E quando você tem um triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida. E quando eu tenho lados que têm a mesma medida, eu digo que esses lados são congruentes. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim, professor. Sim. Vocês estão vendo aqui, ó, com o auxílio de uma régua, meça os triângulos dessa imagem e cite o que se pede. Então, você vai pegar uma reguinha, vai medir aqui esses segmentos, né, dos triângulos escalenos, vai achar os triângulos escalenos aqui, que é a mesma figura da professora aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo a figura dela? Sim. Você vai pegar a régua e vai medir os lados dos triângulos que ele está pedindo aqui, ó. Você vai ter que achar 2 triângulos escalenos, mede com a régua e acha os triângulos escalenos. Você vai achar um triângulo isósceles, mede lá com a régua, e vai achar 2 triângulos equiláteros. Vai lá medir com a régua também. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Turminha, eu vou retomar esse assunto aqui na próxima aula, porque não vai dar tempo da gente prosseguir aqui nas outras classificações. Mas aí na sexta-feira a gente retoma esse assunto. Beleza? Beleza. Professor, você vai passar a atividade em casa? Então, tem essa liçãozinha que eu passei agora. Pode fazer lá com aqueles triângulos, né? Tá. Responder aquelas perguntas daqueles triângulos. Tá bom. Dúvida aí, galera? Não. Tranquilo? Suave na nave? Sim. Beleza. Turminha, um abração para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o nosso próximo Obrigado pela aula. Tchau, professor. Nada. Tchau, Jorbert. Tchau, Júlia. Abração. Tchau, professor. Tchau, Maria Fernanda.